O vídeo relata a história de um caminhoneiro psicopata que sequestra quem está em seu caminho, matando-os. Inscreva e compartilhe o canal, isto nos ajudará a criar novos conteúdos, ficamos gratos. Era uma noite escura e chuvosa, típica de um filme de terror. O entregador Alex estava dirigindo por uma estrada deserta em meio a uma densa floresta. Ele estava cansado após horas de viagem, mas sabia que precisava entregar sua carga na cidade vizinha antes do amanhecer. Enquanto dirigia, Alex começou a perceber que estava sendo seguido por um caminhoneiro em alta velocidade desconhecido. A cada curva que ele fazia, o caminhão parecia se aproximar cada vez mais. Alex ficou preocupado e começou a acelerar para tentar se afastar do caminhão misterioso. No entanto, não importava o quão rápido ele fosse, o caminhão continuava atrás dele, como se estivesse perseguindo-o. A tensão começou a se acumular dentro da caminhonete de Alex. Ele olhou pelo retrovisor e viu um rosto estranho e sinistro dentro do caminhão que o seguia. Era um homem com os olhos vazios e um sorriso maligno. Alex ficou trêmulo. Decidido a se livrar do perseguidor, Alex decidiu fazer uma manobra arriscada. Ele virou a caminhonete em uma estrada secundária, esperando despistar o psicopata. No entanto, para sua surpresa, o caminhão continuou a segui-lo implacavelmente. Desesperado, Alex decidiu ligar para a polícia. Ele pegou seu celular e discou o número de emergência. No entanto, assim que a chamada começou, ele percebeu que não havia sinal de telefone. Ele estava completamente isolado, à mercê do caminhoneiro psicopata. Aterrorizado, Alex continuou dirigindo, tentando encontrar alguma ajuda ou um lugar seguro para se esconder. A chuva torrencial batia contra a caminhonete, aumentando ainda mais sua sensação de desamparo. De repente, a estrada à frente ficou bloqueada por uma árvore caída. Alex freou bruscamente, quase perdendo o controle do veículo. Sem opções, ele saiu do carro e começou a andar pela floresta em busca de um sinal de vida ou um lugar para se abrigar. A cada passo que dava, o vento uivante sussurrava em seus ouvidos, criando uma atmosfera arrepiante. Ele podia sentir os olhos do perseguidor psicopata sobre ele, observando cada movimento. Depois de horas caminhando na escuridão, Alex finalmente encontrou uma cabana abandonada. Ele entrou e trancou a porta atrás de si, esperando que isso o mantivesse seguro. Mas a tranquilidade durou pouco. A cabana estava cheia de memórias sombrias e sinais de que alguém já havia estado ali antes. Alex sentiu um arrepio gelado. De repente, ele ouviu um barulho do lado de fora da cabana. Alguém estava batendo na porta, com força crescente. Alex se encolheu em um canto, rezando para que o perseguidor desistisse e fosse embora. Mas o bater continuou, com uma intensidade que parecia querer derrubar a porta a qualquer custo. Alex sentiu seu coração acelerar, aterrorizado com a possibilidade de o psicopata invadir a cabana. O som das batidas cessou por um momento, trazendo uma falsa sensação de alívio a Alex. No entanto, logo em seguida, ouviu-se o som de vidro quebrando. Ele olhou em direção à janela e viu o rosto sinistro do perseguidor, agora desfigurado por um sorriso maníaco. Ele estava dentro da cabana. Alex correu desesperadamente para a saída oposta, tentando escapar do assassino. Atravessou corredores escuros e empoeirados, tropeçando em móveis antigos. A cada esquina, sentia o ar frio da respiração do psicopata em seu pescoço. Parecia que não havia escapatória. Finalmente, Alex se encontrou em um porão úmido e sombrio. Sabia que não tinha para onde ir, então decidiu se esconder em um armário velho. Enquanto se encolhia lá dentro, podia ouvir os passos pesados do perseguidor se aproximando, cada vez mais perto. O armário rangia à medida que o psicopata se aproximava. Ele fechou os olhos com força, rezando para que isso acabasse logo. O silêncio tomou conta do lugar por um instante que pareceu uma eternidade, até que, de repente, a porta do armário foi arrancada com violência.
ele encarou o olhar vazio e insano do assassino. Não havia mais para onde correr. Com um movimento rápido, o psicopata tirou uma faca da cintura e avançou em direção a Alex, sedento por sangue. No último momento, quando tudo parecia perdido, ouviu-se um barulho alto vindo de fora da cabana. O psicopata olhou para trás, momentaneamente distraído. Era a polícia, que finalmente havia chegado ao local, alertada pelos moradores locais sobre um caminhoneiro psicopata que aterrorizava a região. Enquanto o psicopata lutava contra os policiais, Alex aproveitou a oportunidade para escapar da cabana. Ele correu o mais rápido que pôde, sentindo a adrenalina tomar conta de seu corpo. Olhou para trás apenas uma vez, vendo o caminhoneiro psicopata sendo algemado. Alex estava livre, mas a experiência ficaria para sempre gravada em sua memória. Ele nunca mais seria o mesmo. Mesmo depois de anos, ainda ouvia os sussurros do vento noturno e sentia o olhar sinistro do perseguidor em seus pesadelos. E assim, a história do caminhoneiro psicopata se tornou uma lenda assombrada daquela região. Os moradores contavam aos viajantes sobre os perigos ocultos nas estradas escuras e aterrorizantes da floresta, alertando-os a nunca cruzarem o caminho do caminhoneiro psicopata. Eles aprenderam que, às vezes, o mal está à espreita nas sombras mais profundas e que a estrada pode ser um lugar traiçoeiro, habitado por seres cruéis e insanos. Mesmo depois da captura do caminhoneiro psicopata, a atmosfera de medo e terror permanecia na região. Os viajantes evitavam as estradas noturnas e optavam por rotas alternativas, com medo de se tornarem as próximas vítimas. No entanto, nem todos tiveram a sorte de escapar ileso. Relatos perturbadores surgiam esporadicamente sobre encontros com um misterioso caminhoneiro, cujo olhar vazio e sorriso sinistro lembravam o psicopata que assombrara a região. Histórias de desaparecimentos inexplicáveis e corpos encontrados mutilados despertavam ainda mais o pavor nas mentes das pessoas. O terror que se instalara naquela estrada parecia nunca ter fim. Certa noite, um grupo de jovens aventureiros decidiu desafiar o destino e explorar a lenda do caminhoneiro psicopata. Movidos pela curiosidade mórbida e uma dose de imprudência juvenil, eles embarcaram em uma viagem noturna pelos caminhos sombrios e desconhecidos daquela região amaldiçoada. À medida que se aventuravam pelas estradas sinistras, o clima ficava cada vez mais pesado. A escuridão engolia tudo ao redor, exceto pelas luzes fracas dos faróis do carro. O silêncio era interrompido apenas pelo som dos pneus se arrastando no asfalto úmido. De repente, eles notaram que estavam sendo seguidos por um caminhão. Uma sensação de pavor se apoderou do grupo, enquanto percebiam a similaridade assustadora com as histórias que haviam ouvido. O perseguidor estava lá, sempre na cola, avançando cada vez mais. O motorista do carro acelerou, tentando escapar do pesadelo que os perseguia. No entanto, não importava o quanto tentassem, o caminhão permanecia colado atrás deles, movendo-se de maneira sinistra, como uma besta implacável em busca de sua presa. A angústia tomou conta dos jovens, que começaram a sentir o terror em seu âmago. A cada curva, esperavam encontrar o fim de sua tormenta, mas a estrada parecia se estender infinitamente, levando-os cada vez mais fundo na escuridão implacável. Quando a esperança começava a fraquejar, eles avistaram uma luz fraca adiante. Era um posto de gasolina abandonado, um vislumbre de esperança em meio ao desespero. Com o coração batendo descompassado, eles correram em direção ao local, buscando refúgio e auxílio. Ao chegarem, encontraram o posto deserto e dilapidado, com sinais de que havia sido abandonado há muito tempo. Parecia um lugar que o tempo esquecera, repleto de sombras e segredos sombrios. De repente, uma risada horripilante ecoou pelo ar, fazendo os cabelos dos jovens se arrepiarem. Eles se entreolharam, percebendo que não estavam sozinhos naquele lugar desolado. Das sombras escuras, emergiu a figura do caminhoneiro psicopata. Seus olhos vazios brilhavam com malícia e insanidade. Era ele, o mesmo ser maligno que assombrava a região e aterrorizava os viajantes. O grupo tentou fugir, mas o psicopata estava um passo à frente.
Ele os cercou, bloqueando todas as saídas possíveis. O desespero tomou conta dos jovens, que sabiam que estavam à mercê da ira implacável do assassino. Um por um, o caminhoneiro começou a caçar suas vítimas, avançando com sua faca ensanguentada. Os gritos de terror e agonia preenchiam o posto abandonado, misturando-se ao som das gargalhadas insanas do psicopata. A noite parecia não ter fim enquanto o banho de sangue prosseguia. Os corpos mutilados se acumulavam no chão, em um cenário grotesco e macabro. A aura de terror e loucura se intensificava a cada momento, deixando os sobreviventes à beira da insanidade. Mas em meio ao caos, uma voz corajosa se fez ouvir. Uma das jovens conseguiu escapar da fúria do caminhoneiro e encontrou uma saída secreta no posto de gasolina. Ela fugiu para a escuridão da floresta, correndo pela sua vida. A jovem, banhada em suor e lágrimas, continuou correndo, sabendo que não estava a salvo. A figura do psicopata ainda perseguia, implacável em sua busca por mais vítimas. Mas a coragem e a determinação eram suas armas. Após uma exaustiva perseguição, a jovem encontrou abrigo em uma casa isolada na floresta. Ela bateu na porta freneticamente, implorando por ajuda. Uma família amedrontada a acolheu, protegendo-a do mal que rondava do lado de fora. A polícia foi chamada e uma equipe de agentes valentes adentrou o posto de gasolina abandonado. O confronto final com o caminhoneiro psicopata ocorreu, resultando em sua captura e prisão. A região finalmente encontrou um pouco de paz. No entanto, as cicatrizes do terror permaneceriam nas mentes e nos corações das vítimas e dos sobreviventes. O caminhoneiro psicopata tornou-se uma lenda, uma história que seria contada e recontada para gerações futuras, como um lembrete sombrio de que o mal pode se esconder nos lugares mais inesperados. Anos se passaram desde aqueles eventos trágicos, e a região ainda carregava a marca indelével do terror que assolou suas estradas. Viajantes e moradores mantinham-se em alerta, evitando a noite e as estradas menos frequentadas. Contudo, o passado sombrio e sangrento não podia ser esquecido. Relatos ocasionais de avistamentos do caminhoneiro psicopata continuavam a assombrar os residentes locais. A lenda persistia, mesmo com a prisão do assassino. Alguns acreditavam que ele havia deixado uma maldição naquela região, uma força maligna que jamais seria contida. Era uma noite tempestuosa, reminiscente daquela fatídica noite do passado. A chuva caía incessantemente, obscurecendo a visão e criando uma atmosfera de tensão. Um jovem casal, desavisado da história sombria do lugar, decidiu fazer uma viagem noturna pela estrada local. Enquanto dirigiam pela escuridão, sentiram um arrepio percorrer suas espinhas. O olhar no retrovisor revelou um caminhão sombrio se aproximando rapidamente. O coração deles disparou, reconhecendo a semelhança assustadora com as descrições do caminhoneiro psicopata. Aceleraram o carro na esperança de escapar do perseguidor desconhecido, mas o caminhão parecia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Suas luzes piscavam sinistramente no espelho retrovisor, perseguindo-os sem tréguas. O casal tentou ligar para a polícia, mas seus celulares ficaram repentinamente sem sinal. Sentiam-se presos em um pesadelo sem fim, uma repetição cruel da história passada. O desespero tomou conta deles, enquanto buscavam desesperadamente uma saída dessa sinistra armadilha. A estrada estreitou-se, forçando-os a parar o carro. O caminhão parou logo atrás deles, bloqueando qualquer chance de fuga. O silêncio pesado pairava no ar enquanto o casal permanecia imóvel, aguardando seu destino terrível. De repente, a porta do caminhão se abriu lentamente, revelando uma figura sombria. Era o caminhoneiro psicopata, emergindo das sombras com sua expressão insana e sinistra. Seus olhos vazios fixaram-se no casal, transmitindo uma ameaça mortal. Em um ato de desespero, o casal abandonou o carro e correu para a floresta, procurando abrigo na densa vegetação. Cada passo era uma luta contra a natureza hostil, enquanto a chuva e os galhos arranhavam seus corpos. A escuridão os envolvia, tornando difícil enxergar qualquer caminho seguro.
o caminhoneiro psicopata perseguia-os implacavelmente, movendo-se com agilidade e determinação. Seus passos eram rápidos e precisos, aproximando-se cada vez mais dos fugitivos desesperados. Era como se a sombra daquele assassino tivesse se tornado uma entidade sobrenatural, capaz de se deslocar rapidamente e desafiar as leis da realidade. O casal sentia o medo consumindo-os, enquanto a esperança começava a escorregar por entre seus dedos trêmulos. Em meio à densa floresta, o casal encontrou uma cabana abandonada. Era sua única chance de escapar do alcance do caminhoneiro psicopata. Eles invadiram o lugar, trancando a porta e procurando desesperadamente por qualquer meio de defesa. A cabana estava escura e empoeirada, com móveis quebrados e teias de aranha cobrindo os cantos. Eles se abraçaram, sentindo-se impotentes diante do destino cruel que parecia se aproximar. O som dos passos pesados do assassino se aproximava cada vez mais. De repente, a porta da cabana rangeu, anunciando a chegada do psicopata. Seus olhos vazios brilhavam com a sede de sangue, enquanto a faca reluzia em suas mãos ensanguentadas. Ele saboreava a cada momento de terror que impunha às suas vítimas. O casal se encolheu no canto mais escuro da cabana, rezando para que a morte iminente chegasse rápida e misericordiosamente. Mas, para sua surpresa, um estrondo alto ecoou no ambiente, fazendo tremer as paredes da cabana. Uma figura sombria e encapuzada surgiu na entrada, empunhando uma arma de fogo. Era um caçador local, que havia ouvido os rumores do caminhoneiro psicopata e decidido investigar. Ele encarou o assassino com determinação, prontamente abrindo fogo. O psicopata foi atingido por uma sequência de tiros, sendo empurrado para trás pela força dos impactos. A expressão em seu rosto deformado oscilava entre a fúria e a perplexidade. Ele cambaleou e, finalmente, caiu no chão, sem vida. O casal, atordoado e aliviado, agradeceu ao caçador por ter salvado suas vidas. Eles mal conseguiam acreditar que haviam escapado da morte certa. Agradecidos, decidiram deixar aquela região amaldiçoada para trás, levando consigo a lembrança eterna do terror que enfrentaram. A notícia da morte do caminhoneiro psicopata se espalhou rapidamente pela região, trazendo um alívio temporário para os moradores. O mito e a lenda do assassino, no entanto, persistiram como uma advertência sombria sobre os perigos ocultos nas estradas mais escuras. O casal, agora unido pela experiência traumática que compartilharam, buscou apoio emocional e terapia para lidar com o trauma que haviam enfrentado. Eles sabiam que, mesmo longe daquele lugar, as cicatrizes emocionais permaneceriam, mas estavam determinados a superar o medo e seguir adiante com suas vidas. E assim, a história do caminhoneiro psicopata chegou ao seu desfecho. A região tentou se recuperar dos eventos sombrios que a assolaram, buscando reconstruir sua tranquilidade e segurança perdidas. As estradas, antes temidas, começaram a ser frequentadas novamente, embora o medo e a cautela ainda se fizessem presentes. O casal, com o tempo, conseguiu encontrar paz interior e reconstruir suas vidas. Eles se tornaram defensores dos direitos das vítimas de crimes violentos, usando sua própria experiência para apoiar e orientar outros sobreviventes. Juntos, eles se tornaram uma fonte de coragem e inspiração para aqueles que enfrentavam o horror do trauma. A região, por sua vez, investiu em medidas de segurança adicionais, aumentando a presença policial e implementando sistemas de vigilância nas estradas. Os moradores locais se uniram, formando grupos de vigilância comunitária para proteger uns aos outros e garantir que o mal não encontrasse mais morada naquelas terras. Com o passar dos anos, a história do caminhoneiro psicopata se tornou uma lenda urbana, transmitida de geração em geração. Jovens contavam histórias assustadoras ao redor de fogueiras, mantendo viva a memória do terror que um dia habitou aquelas estradas. A lenda servia como um lembrete constante de que o mal pode se esconder onde menos se espera e que a vigilância é sempre necessária. Enquanto isso, o casal continuou a dedicar suas vidas a ajudar os outros, transformando sua própria tragédia em força e compaixão.
Eles fundaram uma organização sem fins lucrativos para oferecer apoio, orientação e recursos às vítimas de crimes violentos. Seu trabalho incansável tornou-se um farol de esperança para aqueles que precisavam encontrar coragem para seguir em frente. Embora a região jamais esquecesse os horrores vividos, o tempo trouxe cicatrizes e a promessa de um futuro melhor. A estrada que outrora fora sinistra agora era um símbolo de resiliência e superação. As luzes dos faróis iluminavam o caminho, dissipando a escuridão e trazendo consigo a promessa de um amanhã mais seguro. E assim, a história do caminhoneiro psicopata, apesar de seu legado sombrio, também trouxe consigo uma mensagem de união, coragem e esperança. Uma lição de que, mesmo diante do terror mais intenso, a força humana pode emergir, transformando a escuridão em luz e construindo um futuro mais brilhante.